Então, hoje, uma das tendências é essa questão da sustentabilidade, mas mais do que isso, demonstrar efetivamente que você está economizando. Eu acho que isso que é bacana, Letícia. Então, as empresas que estão desenvolvendo trabalhos de arquitetura sustentável, de paisagismo sustentável, urbanismo sustentável, elas estão mostrando número. E isso foge dessa tendência do greenwashing, que é aquela coisa de pintar de verde e acha que é sustentável. Não. Tem que mostrar os números, tem que mostrar, tem que certificar as edificações para que a gente saiba que realmente esses elementos estão fazendo diferença na economia real e na preservação da energia no planeta Terra. Sabe que Takeda, ano retrasado, se não me engano, que o Querer ganhou o Pritzker. Para mim tiveram vários projetos assim que parece uma bufetada na cara de muito arquiteto, porque sustentabilidade não é a parede verde ali com irrigação em cada um das fileirinhas de plantinha, não é a iluminação natural com um vidro que vai gerar um gasto absurdo de ar-condicionado, é você usar materiais locais, né? Você entender a cadeia produtiva, construir com o que você tem no local, não gerar tanto transporte. Eu acho que isso se assemelha ao que a gente sempre tenta fazer no paisagismo biofílico, que é entender o que tem no local, né? Seja tanto de vegetação, que é com o método da vegetação descomplicada, que é você nunca dar ênfase para uma espécie em si, não se apaixonar por aquela espécie e projetar em volta dela. Você projetar uma composição mesmo, né? Usar a forma, a morfologia das plantas para fazer arquitetura paisagística. Faz toda a diferença, né? Utilizar essas espécies que fazem sentido, são nativas e, principalmente, diminui o gasto energético. Então, o paisagismo biofílico traz diretamente uma influência na sustentabilidade na hora da utilização, por exemplo, de telhados verdes. O telhado verde diminui aquela bolha de calor, aquela ilha de calor que os telhados, as coberturas, né, todas essas áreas que refletem, que emanam energia, calor para o meio ambiente, elas passam a não emanar e começam também pela evapotranspiração das folhas, ela começa a criar mais umidade e baixar a temperatura. Locais com vegetação chegam a baixar até 3 graus, pessoal. 3 graus centígrados. E se a gente usa outras técnicas de design biofílico, como água em movimento, nós aumentamos ainda mais esse conforto térmico. Diminui a utilização de ar-condicionado, diminui o calor externo para o urbano, diminui a emissão de poeira. Então, todos esses elementos são fundamentais para que a gente possa fazer um trabalho de sustentabilidade efetiva, diferente do greenwashing que está se fazendo por aí. E tem como fazer parede verde sustentável, tá, gente? A gente ensina e tem empresas que já fazem a irrigação com uma fileira única, gotejamento. Então, existem maneiras e maneiras de você fazer essas iniciativas que podem ser muito mais sustentáveis. Um outro item que eu acho que é bem importante a gente atacar também na relação do paisagismo biofílico com a sustentabilidade e essa eficiência é a questão dos materiais, porque a gente vê cada vez mais uma tendência de materiais sustentáveis de alto desempenho. A pesquisa está muito desenvolvida também nos biomateriais. E sabe que eu tenho até uma vivência para compartilhar, Takeda. No meu tempo de faculdade, a gente fazia análise energética dos nossos projetos com o Ecotect da Autodesk, que eu acho que nem existe mais. O material que melhor performava nas paredes era terra. E é um material que você vê assim, ó, numa crescente, a terra compactada sendo usada para a parede, esse retorno às origens, aos tempos antigos. Principalmente casas de altíssimo padrão no deserto americano, eles estão usando terra. Então, usar materiais naturais, essa evolução da pesquisa dos materiais para sustentabilidade e eficiência energética, tem tudo a ver com paisagismo biofílico. É você integrar materiais naturais na arquitetura e anda de mãos dadas, né, com essa abordagem holística. Tem que olhar a nossa arquitetura vernacular, entender como os antigos conseguiam esse conforto ambiental, conseguiam não utilizar energia, não utilizavam ar-condicionado, mas tinham uma qualidade tremenda na arquitetura. A gente vê pelas edificações antigas, né, com o pé direito mais alto, longe do chão, e faziam
todos eles com tijolos de barro ou usando terra mesmo. Hoje tem sistemas que estão sendo desenvolvidos, até vou fazer aqui uma propaganda por Ecotelhado, já está desenvolvendo casas com paredes de terra mesmo, e essa terra sendo utilizada para plantar as paredes verdes, tanto internamente como externamente. Então, é uma parede viva, não é uma terra socada, uma terra, né, que foi feita um tijolo, não, é terra de verdade, está sendo irrigada e está servindo para quê? Para refrigerar mais ainda a sua casa, ou criar uma barreira de resfriamento na sua casa, porque ela está sendo trabalhada como uma parede verde também. Então, esse protótipo já está na fábrica deles, e eu vi, realmente é fantástico. Só uma questão de desenvolver ela. No exterior já existem casas feitas com terra natural mesmo, com plantas saindo, né, na sua lateral. Então é fantástico. Tudo aquilo que ainda o Paisagismo Bioquímico tem para ser desenvolvido junto com os fornecedores. Uma dúvida que a gente teve, sempre teve, né, Letícia, é quem que sai primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que vai? A gente utiliza, daí o fabricante faz, ou a gente faz, aí o fabricante constrói. Então é muito importante que a gente discuta, a gente crie essa necessidade. E criando a necessidade, o que acontece? Os produtores começam a fazer. Um exemplo bom é as nativas. Os produtores não produzem porque os paisagistas não consomem. E aí não consomem porque os produtores não produzem. Então é toda uma questão de a gente começar essa discussão. E o ChatGPT já levantou lá como tendência. Já está na mira da IA, né? Não façam greenwashing, façam sustentabilidade de verdade. E que todas essas crises internacionais certamente vão impactar no custo da energia, e o custo da energia vai impactar no bolso do nosso cliente. Acho que cada vez mais são tempos de austeridade, né, e de otimização de recursos. Esse ciclo perfeito que é feito com a volta às raízes, essa reconexão com a natureza, já começando nos materiais, tudo isso inspira inovação. Eu acho que dos nossos clientes, 10 a cada 10 chegam dizendo que querem ver inovação. Não tem, é unânime. Todo mundo quer ver inovação no mercado. Então, a gente pesquisar e estar por dentro desses materiais, fazer junto com os fornecedores é muito legal, né, Takeda? Quem trabalha com casa pode fazer essa experiência muito mais do que empresas privadas. As empresas já querem materiais já reconhecidos, certificados, mas as residências tem muita gente que quer inovação, quer estar junto com criando essas novas tecnologias e até contando uma história diferente. A gente sabe, sempre a gente fala, você quer ter uma diferença no mercado? Conte uma história. Então, conte uma história para o seu cliente, criando, né, uma história de como os antigos faziam as casas e como você vai utilizar essas tecnologias para criar um bem-estar dentro da sua residência através da sustentabilidade. Eu lembro que no tempo da faculdade a gente já aprendia sustentabilidade, todo mundo está trazendo como um carimbo novo, mas Vitruvius já dizia, não necessariamente nessa ordem, é utilitas, firmitas e venustas, né? Já tinha todos os princípios ali, né? A utilidade, a solidez e a beleza. A arquitetura tem que contemplar esses itens. Eu acho que a gente tem vários causos, né, Takeda? Principalmente, eu tava lembrando aqui do Parque Vila Figueira, que é um projeto que a gente tinha o partido de trazer materiais mais naturais. Até a portaria foi feita com o pé direito menor do empreendimento, para trazer para a escala humana mesmo, né? E a gente fez um primeiro lançamento pensando, nossa, a gente vai ter paredes sólidas de pedra, o nosso contraste vai ser esse, pedra, vegetação, água para esse acesso. A gente trouxe madeira, ascortem, uma coisa bem aquele rústico sofisticado, né? Eu lembro que para chegar na pedra que a gente ia utilizar, que ia estar em várias edificações do empreendimento, a gente foi ligando de fornecedor em fornecedor para ver qual era a pedra local que a gente conseguia, porque imagina o ônus que é transportar a pedra para mais ou menos umas 5 edificações. Só isso. É uma questão até, sustentabilidade é uma questão de lógica também, né? Aquela coisa de posicionamento, né? Isso tem que estar enraizado. Eu não quero trazer a pedra lá do Nordeste ou do Sul, eu quero realmente fazer os materiais da região.
Isso faz todo sentido. E o paisagismo biofílico, ele é fantástico, porque ele, além de certificar que a utilização de elementos naturais mexe com o bem-estar da gente, a questão da vegetação ajuda em muito do conforto ambiental e pode ajudar todas as edificações, urbanismos, bairros, em trazer esse bem-estar.